Gravação iniciada, bom dia a todos. Estamos hoje na aula de número 9 da disciplina de Matemática 2 do curso de Informática do IFRN João Câmara. Hoje, em tese, então, é a última aula do módulo 1, que equivale ao primeiro semestre, tá certo? Hoje, então, a última aula. Então, a gente... Nesse módulo 1, então, vão ser as notas do primeiro bimestre e do segundo bimestre. O primeiro bimestre foram as provas P1, P2, relatório e CAM. E agora, o segundo bimestre, P3, já entregue por vocês, P4, que eu disponibilizei hoje, relatório e CAM. Data de entrega de todos eles, relatório e CAM, e essa prova P4 daqui a uma semana. Tá certo, pessoal? Ok? Beleza. Pronto. Então, é isso. Hoje, eu vou falar de uma identidade trigonométrica básica, muito necessária, e ela vai ser necessária para resolver a primeira questão da prova. E vou falar também das funções. Vamos começar a falar de funções. Aquele assunto que a gente falou tanto no ano passado, função de primeiro grau, função de segundo grau, função modular, função exponencial, função logarítmica. Vamos falar agora das funções trigonométricas. Função seno, função cosseno, função tangente. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é fazer a apresentação dessas funções. Antes de começar, alguém gostaria de fazer algum relato, algum registro? Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Eu peço desculpa, outra coisa que eu peço desculpa, que é a minha gravação de vídeos da playlist, eu estou um pouco atrasado, tá? Então, essa aula de hoje, né, e até um pouquinho do final da aula passada, eu ainda não gravei, mas eu espero agora fazer um intensivão nos próximos dias e conseguir gravar vários vídeos e ficar novamente na frente da matéria de vocês, tá? Peço desculpa aí. Mas eu devo gravar agora. Vocês podem, claro, procurar quaisquer outros vídeos. Não tem nenhum problema que vocês procurem outros. Posso começar então, pessoal, a aula? Nenhuma pergunta? É isso? Tá, então vou iniciar o compartilhamento da minha tela com vocês. Pronto. Aqui o nosso planejamento, sempre gosto de começar por ela. Fiz uma pequena mudança em relação ao que está lá no Teams, porque a gente está conseguindo, né, esse esquema de só ter um encontro por semana, está complicando um pouco, né, o ritmo de andamento, mas a aula de hoje, a gente viu na aula passada, na aula do dia 22, completando né, foram na verdade 2 aulas, 2 dias de aula, falando do círculo trigonométrico. Na primeira aula falei do seno e do cosseno, e na aula passada falei da tangente, cotangente, secante e cossecante. Embora secante e cossecante tenha ficado falado muito rapidamente, né, e ainda vou gravar um vídeo sobre elas. Hoje, então, vamos falar de uma identidade básica, chamada relação fundamental da trigonometria, e vamos tentar falar dos gráficos de funções, tá certo? De novo, o nosso tempo é muito escasso e não é uma tarefa simples, né? Mas vamos lá, vamos correr atrás. Então, deixa eu compartilhar a mesa com vocês. Então, vamos lá. A identidade que eu quero demonstrar é a seguinte. A gente aprendeu, voltando lá na trigonometria do triângulo retângulo, que dado um triângulo retângulo, de hipotenusa A, catetos B e C, na hora que eu marco o ângulo X, o B passa a ser o cateto adjacente a X, e o C passa a ser o cateto oposto, e a gente definiu as razões trigonométricas seno e cosseno. Seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, e o cosseno desse mesmo ângulo X é a razão entre o cateto adjacente B e a hipotenusa A. Até aí nenhuma novidade.
Pessoal, qual é o teorema que é muito famoso, que vale para qualquer triângulo retângulo? Pitágoras. Pitágoras, que diz o quê? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado das hipotenusas. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Os catetos são B e C, então eu fiz a soma deles ao quadrado. E a hipotenusa é A. Eu vou fazer uma pequena manipulação algébrica para chegar na identidade que eu desejo, tá? Chegar numa identidade. Quem não sabe o que é identidade, isso aqui, por exemplo, x mais 1 é igual a x mais 1. Isso é uma identidade. Por quê? Porque o lado esquerdo, para qualquer valor que você coloque aqui, vai ser sempre igual ao lado direito da equação. Vocês concordam? Já que o x, né? Isso é uma identidade. Então, já apareceram identidades, né? Quando a gente deu aquela... Quando você vai resolver o sistema possível indeterminado, lá aparecia identidades, né? Por exemplo, aqui x mais y igual a 1. 2x mais 2y igual a 2. Então, se você fosse resolver esse sistema aqui, né, chamasse y de 1 menos x e substituísse aqui, a equação que eu coloco aqui, ao substituir o valor do y, o x eu permaneço, e no lugar desse y aqui, eu vou colocar 1 menos x. E isso aqui vai ser uma identidade. Porque, ó, olha o que vai acontecer. 2 vezes 1 dá 2, menos 2x igual a 2. E o que aconteceu aqui, ó? 2x menos 2x desse lado, né? Igual a 2 menos 2. Ou seja, o 0x igual a 0. Qualquer valor que eu coloque aqui, a sentença fica verdadeira. Exatamente como aqui. Qualquer valor que eu coloque aqui, a sentença fica sempre verdadeira. Então, identidade é isso. É uma equação que possui infinitas soluções. Então, em poucas palavras, professor, o que é uma identidade? É uma equação que possui infinitas soluções. Eu vou escrever a identidade trigonométrica mais famosa que existe, a partir do teorema de Pitágoras. Vamos lá. Eu vou dividir os dois lados da equação por um mesmo número. Eu posso fazer isso, não posso? É uma propriedade que as equações comportam, né? Eu vou dividir os dois lados pelo termo a ao quadrado. Tanto o lado esquerdo da equação, quanto o lado direito da equação, eu vou dividir por esse mesmo termo, né? A coisa óbvia. Se 6 é igual a 6, se você divide os dois lados por 2, 3 é igual a 3. Né? Então, a ideia de que você pode dividir, multiplicar, fazer as 4 operações básicas na equação, desde que você faça com todo o primeiro membro e todo o segundo membro. Então, como é que vai ficar? Então, o B2 mais o C2 vai ser dividido pelo A2, e o A2 vai ser dividido pelo A2. Tudo bem, pessoal? Beleza? Sim? Beleza. Beleza. Quanto é A ao quadrado sobre A ao quadrado? Do lado direito agora. Quanto é uma coisa dividida, um número dividido por ele mesmo? Vai dar ali mesmo. Dá 1, né? Sim. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Perfeito. E toda fração, se eu tenho uma fração que o numerador é uma soma, eu posso quebrar em duas frações. Estou certo ou estou errado? Com o mesmo denominador. Posso ou não posso? 3 quartos mais 5 quartos não é igual a 3 mais 5 sobre 4, não, pessoal? Concordam? Sim. Eu posso ir daqui para cá, e no caso aqui eu fui daqui para cá. Eu transformei uma única fração em duas. Foi o que eu fiz aqui. O lado direito eu vou permanecer com 1. E quando eu tenho dois números elevados ao mesmo expoente numa fração,
você pode transformar isso aqui numa única fração. Concordam? É uma propriedade que eu ensinei para vocês, eu ensinei para vocês essa propriedade lá quando ensinei função exponencial. Eu ensinei para vocês 12 propriedades, vocês podem rever o vídeo lá do primeiro ano, a playlist do primeiro ano está disponível para vocês, né? Vocês podem, então, ver esse vídeo que foi gravado depois, foi gravado depois do curso de vocês, e essa é a propriedade, acho que 10 ou 11, que diz que A elevado a C sobre B elevado a C é igual a A sobre B elevado a C. É a propriedade que está lá no vídeo, se vocês quiserem ver. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que B2 sobre A2, eu posso escrever isso aqui como sendo B sobre A elevado ao quadrado. Estou certo ou estou errado? Ok? Certo. E aqui, a segunda vai ficar como? Usando a mesma ideia. C sobre A ao quadrado. C sobre A ao quadrado. Mas, pessoal, quem é C sobre A? Quem é C sobre A? É o seno. É o seno. E quem é B sobre A? Cosseno. Então, eu substituo. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Nos livros é comum escrever o seno antes, né? Então, o pessoal fala seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai valer 1. Sempre. O que não é difícil também de concordar, através do ciclo trigonométrico, né? Outra justificativa seria, vocês lembram do ciclo, né? Que eixo é esse aqui horizontal? Que eixo é esse? Eixo dos cossenos. Cossenos. E que eixo é esse aqui vertical? Seno. Seno. Quando eu faço um triângulo aqui, Dos senos. marco um ângulo aqui, o raio desse círculo vale quanto mesmo? 45. Não. O círculo trigonométrico, o raio. O raio vale 1, né? E o ângulo eu não marquei, é um ângulo genérico, é um ângulo X. É um ângulo qualquer. Aí, se eu quero saber o cosseno, o que eu faço? Projeto aqui. Se eu quero saber o seno, eu projeto aqui. Mas fica bem claro que isso aqui é um triângulo retângulo, não é? Vou aumentar ele aqui. Tá aqui o triângulo retângulo aumentado aqui. Esse cara é o raio, 1. Esse cateto, quem é? Não é o cosseno de x? Não é verdade? Aham. E esse outro cateto aqui, quem é? Seno de x. Então, fica muito claro ver o teorema de Pitágoras aqui, né? Fica? 1 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza, pessoal? Vamos dar um exemplo dos ângulos que a gente conhece. 30 graus, por exemplo. O que é que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que o seno, se eu botar x igual a 30, eu estou afirmando que o seno de 30 elevado ao quadrado mais o cosseno de 30 elevado ao quadrado vai dar obrigatoriamente 1. Vamos ver se é verdade? Quanto é o seno de 30, pessoal? Meio. Meio. Então, vai ficar meio ao quadrado. Quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Eu estou afirmando que isso vale 1. É uma identidade. Então, vamos ver se é verdade. Quanto é 1 meio ao quadrado? Quanto é 1 meio vezes 1 meio? Galera, quanto é 1 meio vezes 1 meio? Galera, eu preciso que vocês respondam quanto é que vale 1 meio vezes 1 meio. Como é que multiplica duas frações? É 1/4? 1/4. Isso. E quanto é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado? Que é raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2.
Raiz de 9 sobre... Exatamente, raiz de 9 sobre 4, né? Raiz de 9. Quanto é raiz de 9? 3. 3. Quanto é 3 quartos mais 1 quarto? Vai dar 1. Vai dar 4 4 sobre 4. quartos. E 4 quartos é ou não é igual a 1? É Sim. ou não é uma identidade? Isso só vale por 30 graus, pessoal? Ou vale para todos os ângulos? O que vocês acham? Todos. Se eu usei a letra X, é porque vale para qualquer ângulo. Então, a partir de agora, com essa equação, se eu der o cosseno, você substitui aqui o cosseno de um ângulo e você pode achar o seno com essa equação. Ou o contrário. Vamos dar um exemplo. Se o cosseno de x é 1/5, quem é o seno de x, pessoal? Sim, essa relação, para quem não sabe, é chamada relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental, a palavra fundamental, eu acho que deixa claro que é bem importante, da trigonometria. Ou seja, dado um seno, eu posso achar um cosseno, e dado um cosseno, eu posso achar um seno. E aí, pessoal, como é que ficaria? Me ajudem. Se o cosseno de x é 1/5, qual é o seno de x? O que eu faço? Substituo quem? 1/5 aqui. Como é que fica? Mais o quê? 1/5 ao quadrado igual a 1. Tá claro com a substituição, pessoal? Sim ou não? Sim. No lugar do cosseno, desse cosseno aqui, eu botei o quê? 1/5 ao quadrado. Botei 1/5. E da fórmula já tem o quadrado na fórmula, né? Esse quadrado já era da fórmula, tá? Pronto. Quanto é 1/5 ao quadrado, pessoal? Quanto é 1/5 vezes 1/5? Galera, quanto é 1/5 vezes 1/5? 1,25 avos. 2,25. 1/5 vezes 1/5 é quanto? Gente, como é que multiplica duas frações? É a mesma pergunta que eu lancei aqui, não é possível. 1 sobre 25. 1 sobre 25 igual a 1. Passa esse 1 sobre 25 para o outro lado. Ele fica negativo. E agora subtrai o número 1 da fração 1 sobre 25. Como é que fica isso? Deixa eu só apagar isso aqui que está me atrapalhando. Isso aqui que eu não vou usar ainda, por enquanto. Fica 24 sobre 25. Então você conseguir apagar. Exatamente isso aí. Porque o número 1 é 25 sobre 25, né? E aí, como o denominador é igual, você conserva o denominador, 25, e subtrai 25 menos 1, 24. E para terminar agora, o que faz? Para isolar e achar o valor do seno, que é a pergunta. Quanto vale seno de x? Como é que fica agora? Como é que o 2 passa para o outro lado? Esse 2 passa para o outro lado. Em forma de raiz. Raiz. Então, vai aparecer o mais ou menos, raiz quadrada de 24 sobre 25. Aí, novamente, a raiz de uma fração é a raiz do numerador pela raiz do denominador. Quem é que tem raiz quadrada exata desses dois números aí? O 25. O 25 vai dar 5. E o 24, ele vale, todo mundo concorda, 4 vezes 6, não é verdade? Então, raiz de 24 é raiz de 4 vezes 6.
E temos uma propriedade que diz que a raiz de um produto é um produto de raízes. E quem é que tem raiz quadrada exata agora desses dois números? Não sei. 4. O 4, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a resposta disso aqui é 2 raiz de 6. E é essa a resposta que eu quero. Agora, se eu dissesse a vocês que o ângulo X pertence ao segundo quadrante, vocês escolheriam o mais ou o menos como resposta? Em outras palavras, eu quero saber se o seno no segundo quadrante é positivo ou negativo. Escolheria o mais. Exatamente, porque é esse eixo aqui, é esse eixo aqui. Então, se o ângulo está aqui no segundo quadrante, ele é positivo, beleza. E se eu dissesse que estava no terceiro quadrante? Escolheria qual? O menos. O menos. Então, fique atento que horas você vai pegar o mais e horas você vai pegar o menos, a depender do quadrante. Pessoal, todo mundo entendeu, então, essa relação fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1? Professor, não entendi Oi. não. Pode repetir o final, que o senhor estava falando do círculo trigonométrico? Da Essa escolha parte do do mais sinal, e é do isso? menos. Da Essa escolha parte do do final. sinal? Aham, do sinal. Tá. Eu vou voltar aqui, vou refazer isso aqui, eu vou apagar tudo isso aqui. Pronto. Eu acabei de afirmar que o ângulo X está no segundo quadrante. Então, a gente encontrou que o seno é mais ou menos 2 raiz de 6 sobre 5. Só que no segundo quadrante, o seno tem um sinal. Estou certo ou estou errado? Certo. Certo. Esse eixo vertical, que é o eixo dos senos, no segundo quadrante, que está aqui, esse é o terceiro, qual é o sinal de um ângulo que está aqui no segundo quadrante? Onde é que ele bate no eixo seno? Na parte positiva ou na parte negativa dele? Positivo. Na parte positiva. Então, se fosse o segundo quadrante, eu ia escolher o mais. E eu ia descartar esse menos aqui. Ah, Entendeu? entendi. Agora, se fosse no terceiro quadrante, se o ângulo estivesse aqui, Seria então, negativo. seria negativo. Foi isso que eu acabei de falar. Tudo bem? Certo. Ok com a relação fundamental, pessoal? Para que serve, então, a relação fundamental? Em poucas palavras. Pelo problema aqui, dá para responder, né? Para que serve essa relação fundamental, pessoal? Dado o... Galera, dado o seno de um ângulo, calcular o... Cosseno de 1. Ou, dado o cosseno de um ângulo, que é o caso desse problema aqui... Achar o seno. Pronto. É para isso que serve a relação fundamental. Foi claro, pessoal? Beleza? Pronto. Então, a parte da identidade já foi. Agora eu posso começar a falar das funções. Vamos começar pela função seno. Então, seja a função, atenção agora, de R em R, onde Y é igual ao seno de X. Essa representação é a representação algébrica. Estou certo ou estou errado? Não é verdade? Quem é esse cara aqui? Quem é o primeiro cara aqui? É o que da função? Domínio. O domínio. Esse outro cara, quem é? Galera, o segundo cara quem é? Contradomínio. Contradomínio. E a lei que relaciona os dois é essa daqui, né? Essa é a equação que relaciona os dois. Eu quero fazer o gráfico dessa função. Essa é a pergunta. Eu quero fazer o gráfico dessa função. Até aí, tudo bem, pessoal? Ok. Tá. Deixa eu pegar aqui um gráfico já pronto para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aquele acabou não servindo. Pronto, tá aqui.
Pronto. Pronto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Eu pergunto a vocês, como é que eu faço o gráfico de qualquer função? O que é que eu preciso fazer? Precisa traçar os pontos. Preciso marcar os pontos. E para marcar os pontos, eu preciso atribuir valores para o domínio. É isso? E ver quem é a imagem correspondente. Bem, aqui é seno de um ângulo. A gente aprendeu a calcular o seno de que ângulos? Vamos começar pelo primeiro quadrante. 0, 30, 45, 60 e 90. Estou certo ou estou errado? Aprendemos ou não aprendemos a calcular o seno desses ângulos? Vou fazer um círculo trigonométrico aqui para ajudar, para a gente relembrar. O círculo sempre ajuda. Esse aqui é o eixo dos senos. Esse cara aqui é o 0 grau. Então, se eu dividir em 3 partes iguais, eu tenho o 30 e o 60. Aqui no meio eu tenho o 45. E aqui eu tenho 90. Então, pergunto a vocês. Seno de 0 grau vale quanto? 0. 0. Exatamente. Então, vou marcar o nosso primeiro ponto aqui, ó. Ok? Aqui nas divisões, eu vou botar... Essa primeira divisão meu vai ser o 30, ó. A segunda vai ser o 60. Então, obviamente, o terceiro vai ser o 90. Então, o 45 que eu também marquei aqui, obviamente, vai estar aqui no meio, né? Entre os dois, ó. Pronto. Então, aqui no meio entre os dois tem o 45. 30 graus, pessoal. Bate aonde? Qual é o valor do seno de 30 graus? Meio. Meio. Para não ficar muito pequenininho, a minha unidade aqui vai ser 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Pronto, aqui vai ser a minha unidade. Então, meio vai ser aqui na metade, né? 30 manda para a metade aqui, que é o meio, ó. E com isso nós temos o segundo ponto. E o 45, pessoal, manda para quem? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que a gente sabe que é aproximadamente 0,7. Então, é um cara que está entre 0,5, ó, esse cara aqui é o 0,5. Esse cara aqui é o 0,75, ó. Então, 0,7 é um cara ligeiramente abaixo do 0,75. Ok? 60 graus, pessoal. 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que a gente aproximou esse cara por 0,85. O 0,85 é um cara que está entre 0,75 e 1. Então, vai estar um pouquinho acima aqui, ó. Mandando para o 60. Ficou bem torto aqui. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. E 90 graus, pessoal? Qual é o seno de 90 graus? 1. Ou seja, até agora, essa função está... Como vocês classificariam ela quanto ao crescimento? Crescente.
estritamente crescente. Ela só cresce até agora, né? Mas a gente aprendeu que os ângulos não estão só no primeiro quadrante, não é isso? Nós temos ângulos aonde mais? No segundo, no terceiro e no quarto quadrantes. Então, por exemplo, o equivalente do 120, do 60, a gente aprendeu que era quem? Era o 120, né? O equivalente do 45, a gente aprendeu que era quem? O 135. O equivalente do 30, a gente aprendeu que é o 150. Então, eu vou atribuir também 120, 135, 150. Quais os valores, pessoal? Seno de 120. Meio. 120. 120 é o equivalente do 60. É o equivalente do 60. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é o 0,85. Então, ó, onde é que estão agora? Ó? O 120 está aqui. E, obviamente, esse aqui é o 150. E aqui no meio vai estar o 135. Então, marcando agora, esse é o raiz. Então, o 120 manda para o raiz de 3 sobre 2. Tá aí o 120. 135, manda para quem? Galera, 135 manda para quem? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E 150 manda para quem? Meio. Para meio. Então, 135 manda para o raiz de 2 sobre 2. É esse aqui que eu acabo de marcar. E o 150 manda para o meio. O que está acontecendo com a função agora? Em relação ao crescimento? Decrescendo. Está decrescendo. 180 graus. Quanto vale o seno de 180 graus, pessoal? Tem aquele bate aqui. 0. No zero. Opa, voltamos a ter uma segunda raiz, né? Ó, vocês sabem que o ponto da função cruza o eixo é chamado de raiz. Então, acabamos de achar a segunda raiz. Agora, vamos para o terceiro quadrante. Quais são os ângulos do terceiro quadrante que nós já estudamos, pessoal? Os equivalentes ao 30, 45 e 60. Quem são eles? Me ajudem? Oi? 210, 225 e 240. Então, vou querer saber o seno de 210, o seno de 225 e o seno de 240. Quanto vale, pessoal, o seno de 210? Onde é que bate no eixo? Vamos lá, galera? Meio. Meio, só que é na parte positiva ou na parte negativa? Negativo. Então, é quanto? Menos meio. Menos meio. Opa, então, o menos meio está aqui, ó. Está aqui embaixo, ó, no gráfico, menos meio. Então, agora, esse aqui vai ser o 210. Esse daqui vai ser o 240. E aqui no meio vai ser o 225. Então, acabamos de ver que o 210 manda para o menos meio. Ficou meio torto, deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Pronto, melhorou um pouquinho. E o 225, pessoal, manda para quem? Galera, e o 225 manda para quem? Oi? Fala de novo que eu não ouvi.
Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2 é o menos 0,7, exatamente. Então, aqui é o menos 1, o menos 0,75 estaria aqui, essa marquinha, então está um pouquinho acima do 0,75, o 0,7, mandando para o 225. E o 240, pessoal? Tá até onde? No menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Que é o menos 0,85, que é um cara já mais perto de 1. Está entre menos 0,75 e menos 1. Mais ou menos aqui. Pessoal, e o seno de 270? Quanto vale? E o sinal, se você errar o sinal, lasca tudo. Tá na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de baixo. Galera, quanto vale o seno 270? Menos 1. Menos 1. Beleza. Então tá aqui o 270, mandando para o menos 1. O que verificamos, então, agora nesse terceiro quadrante? Ó, no primeiro quadrante cresceu, no segundo quadrante decresceu, e agora nesse terceiro? Continuou o quê? Decrescendo. Só que agora antes ela era positiva, e agora ela está o quê? Negativo. Negativa. Deixa eu aumentar um pouquinho o nosso eixo aqui, que vou precisar de mais. Então, se aqui é o 270, pronto, divisões iguais, aqui vai ser o 360. Ou seja, quem são os dois caras aqui, quem são os três ângulos aqui? Eu vou marcar no quarto quadrante agora. Quem, galera? O 300. Quem mais? O 315 e o 330, que são equivalentes do 30, do 45 e do 60. Então, vamos lá. Continuando. Vou prosseguir aqui a tabela. Já 300, pessoal. Manda para quem? Quanto é o seno de 300? Menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2, perfeito. Então, o 300 é esse. O 300 é esse carinha daqui, essa marquinha daqui, é o 300. Esse aqui é o 330. E aqui no meio vai ser o 315. Então, marcando esses três. 300 manda para o menos raiz de 3 sobre 2. 315 manda para quem? Para quem, Menos pessoal? raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E o 300 manda para quem? E o 330, desculpa, manda para quem? Galera, seno de 330? Menos meio. Menos meio. Pronto, então 300. Amarelo. 300 manda para o raiz de 3 sobre 2. O 315 manda para o raiz de 2 sobre 2. E o 330 manda para o menos meio. Mais 3 pontos. O que está acontecendo agora com a função? Nesse quarto quadrante? Está crescente. Está crescendo. Embora ela continue negativa. Mas ela agora está crescendo. E o seno de 360
Quanto vale? 0. 0. Opa, mais uma raiz. Pessoal, completamos uma volta. Completa. Eu posso unir esses pontos, sim ou não? Lembre que o domínio que eu fixei aqui, quem foi? Espera aí, deixa eu só baixar um pouquinho aqui a tela. Ela deu uma travadazinha, só um instantinho. Qual foi o domínio que eu estabeleci, pessoal? Qual foi o domínio? Reais. Reais. Posso unir esses pontos, então? Verdes? Pode. Posso. Então, formou essa curva daqui. Unindo, formou essa curva. Que no primeiro quadrante cresceu, no segundo quadrante decresceu, no terceiro quadrante decresceu de novo e ficou negativa, e no quarto quadrante permaneceu negativa, mas passou a crescer. Pessoal, a partir de agora, eu posso ir para a segunda volta e perguntar o seno de 390, pessoal? Sim ou não? Pode. Posso. Eu posso perguntar, pela nossa aula de arcos congos, eu posso dar quantas voltas eu quiser. E o que vai acontecer com o seno de 390? Vai ser igual a quem? Vai ser meio. Vai ser igual ao seno de 30, que por sua vez é meio. Exatamente. Então, o que é que vai acontecer aqui com essa curva? Ela vai se repetir aqui, não vai, pessoal? A partir de agora, nós teremos uma repetição dessa curva. Ou seja, vamos só botar as marcas que interessam. Ó, 360, tentando botar aqui mais ou menos com a mesma distância, mais 180, esse cara vai ser o 540, mais 180, deixa eu aumentar mais aqui o nosso eixo. Nosso eixo X. E esse cara aqui é o 720. O que é que vai acontecer a partir daqui, pessoal? Vai haver uma repetição, uma cópia desses valores. Ou seja, essa mesma curva que apareceu aqui, vai aparecer exatamente igual aqui. Concordam ou não, pessoal? Sim. Apaguei porque a parte de baixo não ficou muito boa. Né? Onde esse ponto aqui, de máxima aqui, é exatamente esse mesmo ponto, né? Esse 1 aqui, né, pessoal? Ou seja, porque o seno de 450, que é 360 mais 90, né? É igual ao seno de 90. E o seno de 90 vale 1. Então, ó, o seno de 360, 0. O seno de 450 vale 1. O seno de 540, que equivale ao 180, volta a valer 0. E finalmente aqui, o seno de quem? Seno mais 90 vai dar 630. É igual a quem? Menos 1. Menos 1, exatamente. É igual a menos 1. Pronto. Pessoal, isso só acontece, então, aqui é a primeira volta. Aí agora vem o quê? Vem a terceira volta, não vem? Certo ou errado? Certo. Né? Então, a primeira volta está de verde. A segunda volta está de vermelho. A terceira volta está de amarelo. Quando é que acaba isso, pessoal? Quando é que acaba isso? Nunca. Nunca, né? E vai para a direita e vai também para a esquerda aqui. Ou seja, após, se eu só botar o número de divisões correto, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então,
uma cova, uma bolinha aqui para baixo. E outra aqui para cima. E ela prossegue também para a esquerda. Ou seja, parece uma cobra, não parece? Essa função? Alguém sabe o nome dela? Ela é chamada de senoide. Esse é o gráfico da função seno. Vamos classificá-las quanto aos 4 critérios que nós estudamos lá no primeiro ano? Em relação ao crescimento, como vocês classificariam ela? Tem que ser no primeiro quadrante? Eu estou perguntando no geral. Então, você tem que dar a opinião. O geral dela é a cobra completa. Não é só um pedaço da cobra, né? É a cobra completa. Então, em relação ao crescimento, ela é o quê? Se ela tem trechos crescentes e decrescentes, o que é que ela é? NDA, não é isso? Lembram disso, pessoal? Certo. Em relação ao sinal, o que é que ela é? NDA. Também, porque ela tem partes positivas e partes negativas. Em relação à paridade. Aí, para responder essa pergunta, eu preciso ver aqui os valores, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O programa está ficando com muitas linhas. Aí ele começa a ficar, a mesa começa a travar. O que eu acho que eu vou fazer é fechar o programa e abrir. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ver se vai melhorar. Rapidinho. Voltou para o início da aula, mas vamos lá para a parte onde nós estávamos. Pronto, voltamos. E aí, pessoal, em relação à paridade, assim, o que eu quero mostrar agora é o seguinte. Se eu mexo qualquer deslocamento aqui, ele trava. Vamos, rapaz. Só um instante, viu, pessoal? Paciência. Parece que é mais rápido abrir aqui de novo. Estávamos vendo a paridade. E para ver a paridade, eu tenho que pegar números simétricos, né? Para saber se é par ou ímpar. Uma função é par, relembrando vocês, quando você pega valores simétricos, o x e o menos x, e eles dão o mesmo resultado. Uma função é ímpar quando você pega valores simétricos no domínio, x e menos x, e a imagem dá igual, exceto pelo sinal, ou seja, as imagens dão simétricas. Então, para responder essa pergunta, eu preciso pegar valores aqui de seno e cosseno simétricos. Por exemplo, o primeiro aqui, menos 30. Quem é menos 30 graus, pessoal? Que ângulo é esse aqui? Alguém poderia me explicar que ângulo é menos 30 graus? Não é esse daqui, pessoal? Não é andar 30 graus no sentido... Não é andar 30 graus no sentido horário. Opa, isso aqui é menos. Não é isso, pessoal? Isso. Quanto é o seno de menos 30? Menos meio? Menos meio. Isso já está mostrado aqui no gráfico, ó. Menos 30 está aqui, ó, e menos meio está aqui. Esse ponto já está mostrado aqui. Então, deu menos meio. O que aconteceu com os valores? São iguais ou simétricos? Sim ou não? Sim.
Os valores da imagem são iguais ou simétricos, pessoal? Porque se for iguais, vai ser par. Se for simétrico, vai ser ímpar. Se não for nenhum dos dois, vai ser LDA. E aí? Simétricos? Oi? São simétricos? São simétricos, exatamente. E adivinha, então, o que vai acontecer com o menos 45 agora? Menos 0,7. Menos 0,7, menos raiz de 2 sobre 2. São novamente o quê? Novamente o quê? Simétricos. Ou seja, a senoide é uma função o quê? A senoide é uma função o quê? Do ponto de vista da paridade, é uma função? Ímpar. 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 Agora, em relação ao contradomínio. Para classificar em relação ao contradomínio, a gente precisa primeiro descobrir a imagem da função. E a imagem é dada pelos valores que y recebe. E aí, pessoal? A variável y recebe que valores? A variável y recebe que valores, pessoal? Da onde até onde? Do 1 ao menos 1. De 1 a menos 1. Então, como é que eu escrevo a imagem? É o quê? Cecília respondeu alguma coisa. Deixa eu parar aqui para ver o que tem no bate-papo. Tem alguma coisa relativa à aula? De 1 a menos 1. Exatamente, Ruanderson. Exatamente isso. Ela vai de menos 1. Ela vai de menos 1 a 1. É um intervalo fechado no menos 1 e fechado no 1. Mas, pessoal, rapaz, eu toco no gráfico, ela me lasca. Deixa eu fechar. Senão demora. Voltando aqui para a nossa função, qual foi o contradomínio da função que foi dado no início do problema? Quem foi o contradomínio da função, pessoal? Os reais. Os reais. Eles são iguais ou diferentes ao contradomínio? Iguais ou diferentes? E esse conjunto aqui é igual ou é diferente daquele outro conjunto lá? O intervalo que vai do menos 1 a 1 é igual ou é diferente dos reais, pessoal? Diferente. É diferente. Quer dizer que vai haver sobra. Se vai haver sobra, ou seja, elementos do contradomínio sem receber, ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora. E que mais? Se eu passo uma reta horizontal aqui pela função, uma reta horizontal, qualquer que seja ela cruza a função em quantos pontos? Em 2. Oi? Em 2. Só 2? Essa função é ela toda aqui. A senoide é essa cobrinha completa. Em quantos pontos ela vai cruzar? Galera, em quantos pontos essa reta... Até acabar. Galera, estão me ouvindo? Sim. Em quantos pontos a reta preta cruza a senoide, pessoal? A senoide... Deixa eu pintar a senoide de uma cor só, para todo mundo perceber que é uma função só. Eu pintei de várias cores para a gente perceber as voltas. Mas é uma função só. É essa função que está de preto aqui, ó. Então, em quantos pontos a reta preta está cruzando essa função que eu acabo de reforçar que está de preto? Quantos, pessoal?
Infinito. Infinitos. Mas bastava que cruzasse em 2 para acontecer aquilo que a gente aprendeu, que quando 2 caras ou mais do domínio, no caso aqui o 30, por exemplo, e o 390, ambos mandam para o meio. Quando um cara do contradomínio recebe mais do que uma seta, recebe, né, para ser injetora, ela tem que receber no máximo uma seta. Só que ela recebeu mais de uma. Consequentemente, ela também não é injetora, né? Não é isso, pessoal? Se ela não é injetora e não é sobrejetora, como eu classificaria ela em relação ao contradomínio? Ela é NDA. NDA também, exatamente. Pronto, está apresentado aí a nossa primeira função. O gráfico, né, a função seno. Agora, o que é que eu posso comentar? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito da senoide? Algo que não entendeu antes de eu prosseguir? Deixa eu falar mais uma coisinha que eu não falei. Bem importante. Esse pedaço verde aqui corresponde ao quê? A que parte da senoide? Corresponde à primeira volta, lembra disso? E vai da onde até onde? Do 0 ao 360? Exatamente. Vocês concordam que se esse pedaço aqui, eu até pintei de cores diferentes, vocês viram? Esse pedaço verde eu colei aqui, e aí deu origem àquele vermelho, que deu origem depois ao amarelo. Ou seja, isso aqui é a unidade básica. Então, vou passar aqui uma reta vertical. Essa distância aqui corresponde à unidade básica, a partir do qual vai haver uma repetição. Eu chamo esse pedaço, então, de período. Pessoal, quanto vale o período da função seno? Quanto vale essa distância? 360. 360. Se eu botar em graus. Se eu botasse aqui em radiano, quanto é que valeria essa distância? 360 corresponde a quantos radianos? 2π. 2π radianos. Então, o período da função seno, a unidade básica de repetição é 2π. Fique bem claro essa informação, o período. Então, recapitulando, domínio da senoide, que eu usei aqui na aula de hoje, qual foi? O domínio. Domínio o quê? Reais. Real. Imagem. Quem foi a imagem da função seno ou da senoide? Intervalo do -1 a 1. E o período? Aí, desculpa, eu classifiquei a função em relação ao crescimento como NDA, tá errado. Pessoal, essa função, ela é periódica. Eu usei esse item lá na classificação, lá no ano passado, se estiverem lembrados. Porque tem um período, né? Periódica, porque tem período. E qual é o período que se repete? A partir do qual se repete? 2π. Então, toda função trigonométrica, você tem que basicamente reconhecer os 3 elementos fundamentais. Domínio e contradomínio vai ser dado, mas, consequentemente, a imagem e o período. Por exemplo, que é que o Anderson falou aqui. Se falar no microfone, Anderson, eu agradeço. Mas, prof, o que é que você quer falar? O Anderson. O Anderson. E qual é o problema dentro do período ter positivo e negativo? O Anderson. Qual é o problema? Eu concordo com você.
Ó, tem esse pedaço aqui positivo. Mas só com esse pedaço aqui eu consigo fazer toda a cobra? Sim ou não, Anderson? O Anderson está sem microfone, é? Porque não fala. Ele está dizendo, dentro do período tem negativo e positivo, então seria NDA, não? Não, ela é NDA em relação ao sinal. Olha aqui, em relação ao sinal, Anderson, ela é NDA. Mas em relação ao crescimento, esse cara aqui, a partir desse cara aqui, vai ser uma cópia. Ou seja, esse cara daqui, ó, e esse cara daqui, a distância entre eles é a mesma, é 2π, é o período. O Anderson, você está sem microfone, é isso? Ele entendeu. Hoje está sem microfone, ok. Beleza. Tá. Ok. Então, voltando para cá. Tá falado isso aí. Então, que bom que o Anderson fez a pergunta de algo relevante, algo importante. Agora, o gráfico, o desafio de vocês agora é olhar o gráfico quando mudar 3 coisas distintas. Deixa eu dar esse primeiro exemplo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para ficar aparecendo. Esse segundo exemplo aqui. E esse terceiro exemplo aqui. Vocês concordam que algebricamente eu adicionei um número, olha a nossa função de partida? Então vamos lembrar, nossa função de partida foi essa daqui. Y igual a C no X. Uma função real, de R em R. Como é que foi o gráfico dela? Como é que foi o gráfico? Ela, resumidamente, ela variou aqui o período de 0 a 2π e ela varia de 1 a menos 1. Essa foi a senoide. Eu agora quero saber qual é o gráfico dessas outras 3. Entendido, pessoal? O que é que vai mudar no gráfico? O que é que vocês acham? Vamos lá. Vamos botar aqui. Deixa eu colar lá o gráfico. Eu vou precisar de novos gráficos. Pronto, esse aqui. Vai mudar só o tamanho da variação? Em um deles você está certo, mas em outros não. Cada número desse que eu acabei de colocar agora. Deixa eu voltar lá para onde estávamos. Aqui, pronto. Cada número desse aí vai provocar uma mudança diferente no gráfico. Pronto, tá aqui os 3 gráficos. E, de novo, quem vai salvar a gente é a tabelinha de pontos, né? E é sempre bom que a gente tenha em mente a tabelinha de pontos lá dessa daqui. Qual foi a tabelinha de pontos dessa daqui, da que a gente já fez? 0 grau mandou para o 0, 90 mandou para o 1, não é isso, pessoal? 180 mandou para o 0, 270 graus mandou para o menos 1, eu estou resumindo a tabela de antes, tá bom? Eu tirei o 30, o 45 e o 60, que a gente já se viu só para dar a curva, né, a inclinação. E o 360 volta para o 0. Então, olha os valores. 0, 1, 0, menos 1 e 0. Então, essa tabelinha é que tem que estar na cabeça de vocês como tabelinha base da função seno. São esses 5 pontos que eu marquei vou marcar de outra cor aqui para dar mais destaque. Ó, esses 5 pontos aqui que estão marcados de vermelho. Então,
Basicamente, nesses exemplos que eu acabo de dar agora, a gente vai tentar achar esses 5 pontos, que é o período. Se você achar esses 5 pontos, você vai fazer o gráfico sem nenhum problema. Ou seja, onde não houver mudança de período, eu vou poder atribuir os mesmos valores de ângulos. No caso, aqui vai ser 0, 90, 180, 270, 360. Exatamente os mesmos valores que eu botei nessa tabelinha aqui. Tá claro, pessoal? Exatamente os mesmos. Então, vamos lá. 0 grau, manda para quem? Nessa primeira função aqui. Quanto é o seno de 0? Deixa eu botar um círculo aqui. Manda para 3. Exatamente. Opa, que coisa horrível, acabo de fazer. Vou botar o eixo dos senos aqui sempre para orientar a gente. Está aqui o eixo dos senos. Para quem esquecer dos valores, olhar aqui. Então, 0 grau está aqui, aqui é 90, aqui é 180 e aqui é 270. Deixa eu descer um pouquinho mais. Pronto. Então, o seno de 0, a gente sabe que vale 0, 0 mais 3 dá 3. Perfeito a resposta do colega. E o 90, pessoal? Sim, vou marcar logo. 0 manda para 3. Quem vai ser a minha marcação do 3 aqui? Vai ser... Vou botar de 2 em 2. 1, 2... Aqui vai ser o 3, para mim. Aqui o 2 e aqui o 1. Minha caneta está muito grossa, né? Deixa eu afinar um pouquinho. 1, 2... Ó, aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 3. Pronto. E aqui, vou botar de 2 em 2. Aqui vai ser o 90. Aqui vai ser o 180. Aqui, estou andando de 90 em 90. Hein, pessoal? Estou sendo coerente com o espaçamento, tá? Então, vamos lá. 0 mandou para 3. Primeiro ponto marcado aqui. Deixa eu marcar o 4 também, porque o 4 vai aparecer aqui também. Vamos lá. E o 90 vai mandar para quem, pessoal? 4. O 4. Perfeito. 90 manda para o 4. Com isso, temos o segundo ponto. E o 180, manda para quem? 3. Para o 3 de novo, porque vai dar 170 vai dar 0. 3 mais 0 vai continuar a dar 3. Professor. Vocês estão me ouvindo, pessoal? De novo? Sim. Sim. Deu uma caída, né? Estão vendo? Não, tem que compartilhar a mesa de novo, né? Estão vendo a mesa ou não? Só o senhor. Então, vamos ver aqui a mesa. Pronto. Voltaram a ver a mesa? Voltou. Pessoal, 270. Quanto é o seno de 270? 4. Oi? Menos 4. Não. Seno de 270 é quanto?
Quanto é o seno de 270? Essa é a minha pergunta. Menos 1. Menos 1. E quanto é que dá 3 somado com menos 1? 2. 2. Então, quer dizer que o 270 manda para o 2. E o 360 manda para quem? Quanto é o seno de 360? 0. 0. E 0 mais 3 dá quanto? 3. 3. Pessoal, vocês estão vendo essa curva parecida com a anterior? Sim ou não? Esses 5 pontinhos aqui, tem semelhança com aqueles ali? A outra? Tem. Tem, pessoal? Deixa eu ver o que o Anderson falou aqui, que eu tenho que sair da tela. Eu não sei o que é esse não de Juan. Era relacionado a se a gente tava aparecendo no quadro. Ah, entendi. Só chegou agora. E aí, galera? Tá aparecendo com o gráfico que eu tinha feito antes, sim ou não? Tá aparecendo ou não com a senoide? Posso unir esses pontos? Posso unir, não posso? A nossa senoide aqui. Ela para aqui ou prossegue? Quem já sabe? Prossegue, né? Com esse mesmo formato aqui. A vida toda. Para um lado e para o outro. O que aconteceu com a senoide em relação ao nosso exemplo anterior? O nosso exemplo anterior era esse daqui, que está aqui em cima, que a imagem tinha dado um intervalo de menos 1 a 1, e o período tinha dado 2π. E esse agora, o que é que mudou? O que é que mudou nesse? A imagem, quanto? Qual foi o intervalo de variação que recebe? Hein, pessoal? Galera, estão me ouvindo? Galera, vocês estão me ouvindo? Qual é a imagem desse novo exemplo aqui? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Será que caiu de novo? Estamos ouvindo. Gente, quem é a imagem? Qual é o valor que Y recebe? Da onde até onde, pessoal? Olha a imagem que a gente calculou aqui. Olha aqui. De onde até onde? Do 4 até o 2? Exatamente. Então, são todos os números de 2 a 4. É um intervalo que vai do 2 a 4. Ou seja, qual foi o efeito desse número 3 aqui? Alguém poderia olhar para os dois gráficos e dizer o que aconteceu de um para outro? O que é que esse 3 fez em relação à nossa função antes? Não tinha esse 3, ó. Era só seno x, ó. Era a função mais simples de todas. Eu acrescentei um 3 somando. Qual foi o efeito desse 3? O que é que ele fez com o senoide? Mudou a variação. Em termos de geometria, essa senoide foi arrastada para que lado? Para vir daqui para cá. O que aconteceu com ela? No gráfico, no plano cartesiano. Vou botar ela aqui de novo. O Anderson respondeu. Deixa eu ver se... Ela deslocou todas as unidades da imagem 3 unidades para cima. Exatamente isso, Anderson. Ou seja, ela estava aqui, ó. Vou fazê-la de verde, ó. Ela estava aqui, oscilando entre o 0 e o 1, ó. Ela estava aqui. Opa, peraí. Ela estava aqui, oscilando entre o 0 e o 1. Ela estava aqui. Então, ela subiu todos os pontos. Ó, esse ponto subiu do 1, subiu aqui para o 4. Esse ponto aqui subiu do 0 para o 3. Esse ponto aqui subiu do menos 1 para o 2.
Então, a função subiu 3 unidades. Quem foi o responsável por isso? A soma. A soma, com o 3, não foi? Aí eu pergunto a vocês, então se em vez de somar com 3, eu tivesse somado com 5, qual seria o efeito no gráfico? Teria subido todos os valores 5 unidades para cima. Exatamente. Se em vez do 3 eu tivesse colocado o menos 7. Teria descido 7 unidades. Pronto. Então, toda vez... Aí, atenção, olha o que eu vou escrever agora. Esse parâmetro que eu coloquei aí, qual é o parâmetro? É o A, é o B ou é o C? Esse parâmetro que eu coloquei aqui, esse 3. Em relação à função y igual a seno x, né? Que foi o nosso ponto de partida, eu adicionei quem? O A, o B ou o C nesse exemplo? O A. O A, exatamente. Então, qual é o papel do parâmetro A no gráfico de uma função trigonômica, uma função seno? Ele sobe ou desce a função. Quando é que sobe? Quando for positivo. Quando o A for positivo. Quando é que desce? Quando for negativo. Quando o A for negativo. Pronto. Vamos fazer agora os dois outros exemplos. Fizemos esse primeiro. Vamos para o segundo agora. Em um deles, vai haver mudança no período. Alguém desconfia em qual deles? Vai haver mudança do período. Ah, sim, o período aqui, vamos deixar bem claro que nesse caso aqui, o período continuou a ser o intervalo que vai da onde até onde? Do 0 ao 360, ou seja, o período continua a ser 2π. Então, a imagem mudou, mas o período não mudou. O período é 2π. Então, o parâmetro A, ele mexe, falando de forma muito clara, ele mexe com a imagem e não mexe com o período. Tá certo? E como é que ele mexe com a imagem? Ele sobe ou desce a função. Esse segundo exemplo aqui, não, vamos logo para o terceiro. Vai ser mais rápido fazer o terceiro. Ó, esse terceiro aqui. Agora eu quero analisar qual o parâmetro? Esse aqui foi para analisar o A. E esse aqui vai ser para analisar quem? O B? O B. Então agora eu quero discutir o que é que o parâmetro B faz. E para tanto, eu vou atribuir aqueles 5 pontinhos básicos. Quem são eles? 0, quem foram os 5 daqui? 0, 90, 180, 270 e 360, que corresponde a uma volta completa. Pessoal, agora aqui o 0 tinha mandado para o 3, porque a função era 3 mais seno x. Nessa agora aqui, o 0 vai mandar para quem? Quanto é o seno de 0, pessoal? 0. 0 vezes 4? 0. 0. Então, o primeiro ponto não mudou em relação à função lá de início, é o 0, 0. Vamos para o segundo agora. 90. Quanto é o seno de 90? 1. 1 vezes 4? 4. 4. Então, o 90, vamos marcar aqui o 90, o 180, o 270 e o 360 aqui no gráfico. E vamos marcar aqui, como agora tem 4 divisões, eu vou usar aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou usar o 4 aqui, tá bom? Então, nessa função, o 0 mandou para o 0 e o 90 mandou para o 4. O outro mandava 90 para 1, não é isso? Não é verdade? Na nossa função lá original, o 90, ó, mandava para 1. O 90 mandava para 1.
Agora o nosso 90 manda para 4, porque 1 vezes 4 dá 4. E o 180? Manda para quem? Quanto é o seno de 180, pessoal? 0. 0. Vou botar aqui o eixo para quem não estiver lembrando, né? O eixo dos senos é o eixo vertical. Então tem que saber, aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180 e aqui é o 270. Então 180 manda para o 0. Perfeito. Então, seno de 180 é 0. 4 vezes 0? 0, né? E com isso chegamos no terceiro ponto da função. 3 pontinhos. 270 manda para quem? Quanto é o seno de 270? Quanto é o seno de 270, pessoal? Sinal, fala o sinal correto. Menos 1. Menos 1 vezes 4. Menos 4. Menos 4. Então, quer dizer que o 270, 1, 2, 3, 4, manda para o menos 4. E o 360 volta a mandar para quem? Pro 0. Para o 0. Todo mundo vendo a senoide aí de novo? Posso unir os pontos? Posso, né? Está aqui a nossa senoide. E tendo feito um período, o resto é só repetir. É só continuar. Então, estamos aqui a nossa senoide. O que aconteceu nesse gráfico em relação ao primeiro gráfico? Em relação a esse verdinho daqui? Mudou a imagem? Sim ou não? Sim. A imagem lá era de menos 1 a 1. E essa imagem daqui é quanto? 4 a menos 1. Oi? Menos 4 a 4. Do menos 4 ao 4. Isso aí. Agora, o período continua a ser essa unidade básica aqui de repetição, continua a ser 2π. O período não teve mudança. Eu pergunto a vocês, comparando com a função y igual a seno x, aquela verdinha lá de cima, essa verdinha aqui, comparando com essa verdinha daqui, eu pergunto, o que é que mudou nesse gráfico? Vou desenhar a função y igual a seno x aqui. Vou desenhar ela de amarelo. Olha, ela tocaria no 1. 1 está mais ou menos aqui. Então, ela seria uma senoide mais ou menos assim, ó. Lembre que eu diminui o valor da divisão, tá? Por isso que ela tá menorzinha. Eu pergunto, o que aconteceu com a função, com a senoide amarela, para se transformar nessa vermelha aí? O que aconteceu? Ela foi o quê? É como se ela tivesse sido esticada, né, pessoal? Concorda? A imagem variava de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. E a nova imagem, a nova imagem vai de menos 4 a 4, né? Ela tem maior tamanho, né? O segmento da imagem é maior. Em comprimento, se eu fosse botar em centímetros, por exemplo. Então, o que é que faz o parâmetro B, pessoal? Alguém podia me dizer? Ele aumenta a imagem de Y. Isso depende do B. Se o B, vamos parar para pensar, se o B foi 4, eu concordo com você, ele aumentou. O B3, o que é que vai acontecer se o B fosse 3? Como é que aconteceria? Quem seria a imagem dessa função aqui? 3 seno x. Quem seria a imagem? Vamos lá, galera. Se y igual a 4 seno x, a imagem vai de menos 4 a 4, quem é a imagem de y igual a 3 seno x? De Menos 3.
em relação à função original, também esticou. Mas qualquer B vai acontecer isso. E se eu botar agora meio, seno x? Quem vai ser a imagem? Menos meio e meio. E agora, essa imagem aumentou ou diminuiu? Continua igual. Não, claro que não. Em comparação com menos 1 a 1. Diminuiu. Ela diminuiu. Aqui tinha tamanho na reta real. Quem vai do menos 1 a 1 na reta real tem tamanho 2. Quem vai do menos meio ao meio tem o tamanho 1. É menor, diminuiu. E aí, pessoal, quando é que tipo de B vai aumentar? Que tipo de B vai diminuir? Menor que 1 diminui, maior que 1 ele aumenta. Exatamente. B maior que 1 estica a função. E B menor que 1 achata a função. Que é o contrário de esticar, né? Concorda ou não? Só que isso para Bs positivos. Mas espera aí. O B também pode ser negativo. Alguém tem ideia de qual vai ser a imagem dessa função? Aqui? Com B menos 3 agora? O que é que vocês acham? Ela vai inverter? Exatamente, ó. A função. Vou fazer aqui um gráfico para a gente tentar entender o que está acontecendo. Ó. Aqui o 1, aqui o 2 e aqui o 3. Vejam esse gráfico que eu vou fazer aqui agora, que eu acho que vai esclarecer bastante. Ó, 90, 180, 270, 360. A função y igual a seno x era uma função assim, que tinha imagem variando do menos 1 a 1. Concorda, pessoal? A função y igual a 3x, quando eu boto b igual a 3, ela estica. E vem aqui até o 3. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, porque eu vou precisar aqui também do menos 3 aqui embaixo. Então, a imagem dessa função 3 seno x, o gráfico é esse daqui, ó, que vai do menos 3 ao 3, estica. Agora, quando eu boto esse menos aqui, o que acontece? Quem é positivo vira o quê, pessoal? Negativo. Vira negativo. E quem é negativo vira o quê? Positivo. Então, veja que o menos não modifica a imagem continua a ser do menos 3 ao 3. Esse menos também não modifica o período, continua a ser de 2π, de 360. Mas ele inverte. Então, cuidado com os Bs negativos. Além desse efeito que eu acabei de falar, de achatar e esticar, ele também inverte. Tá? E para terminar a nossa aula, o último parâmetro aqui que tem, né, um efeito importante é agora dos 3 parâmetros que eu botei aqui, ó, nessa nossa função meio que geral aqui, ó, eu já analisei o efeito do A, que faz a função subir ou descer, analisei o efeito do B, que faz a função esticar ou achatar, e pode também inverter. E qual vai ser o efeito do C? Alguém sabe? Quanto é que vale o C aqui nesse exemplo do meio agora, pessoal? 2. O C vale 2, exatamente. Qual é o efeito desse C valendo 2? Eu já vou adiantar que a fórmula do período de qualquer função seno é dado por 2π sobre C. Quem é o nosso C aqui, pessoal? 2. Então, quem vai ser o nosso período agora nesse novo exemplo?
vai ser π. Então, o período aqui era 360. O período aqui era 360. Só que o período aqui, esses 5 pontos que eu tenho que fazer, tem que agora valer 180, que é o π radianos. Então, eu vou atribuir 0, vou atribuir o 180, vou atribuir a metade deles, que é o 90, e para completar 5 pontos, eu tenho que atribuir a metade entre 0 e 90, que é o 45, e a metade entre o 90 e o 180, que é o 135. E esses caras vão dar as mesmas imagens que eu acabei de colocar, que apareceu na nossa função de partida. O 0, 1, 0, menos 1 e 0 vai voltar a aparecer. Só que antes aparecia de 0 a 360. E agora vai aparecer de 0 a 180. Então, por exemplo, se eu botar 0 aqui, vamos lá. Quanto é que vai dar o y? 0 vai mandar para quem? 2 vezes 0. 2 vezes 0? 0. Seno de 0. 0. 0. Então, veja que aquele primeiro valor apareceu. Agora, quando eu botar 45 aqui, 2 vezes 45, dá quanto? Pessoal, 2 vezes 45, dá quanto? 90. 90. E sendo 90, dá quanto? Dá. Dá 1. Então, 45 manda para 1. Então, olha que interessante, o período que antes, né? Se eu fosse botar aquela divisão normal, 90, 180, 200 e 360, o período antes era esse. Então, antes, a função iria... Vamos botar o 1 aqui, ó. Vou botar 4 divisões para o 1 aqui. 1 e 4 divisões aqui, o menos 1. Pronto. Então, a função antes, a função normal, ela ia fazer isso. Só que essa nossa agora, não. Essa nossa agora, para ela subir e descer, ela vai fazer isso, ela vai chegar no 1 agora no 45. 45 é metade de 90. Então, ela vai subir para o 1 aqui, ó. Então, temos aqui o ponto 0, 0, e temos o ponto aqui 45, mandando para 1. Já que esse cara aqui é o 90, tá? Pronto. E 90 agora? 90 vezes 2? 180. 180. E o seno de 180? Volta a ser? 0. 0. 0. Exatamente. 135 vezes 2, dá quanto? Quem é o dobro de 135? 270. E quanto é o seno de 270? Menos 1. Menos 1. Gente, não são as mesmas... E aqui vai dar 0. São as mesmas imagens do outro. Ou seja, esse aqui vai mandar para o menos 1. E, finalmente, esse aqui vai mandar para o 0. Então, o gráfico, ele completa a subida e a descida, a covinha para cima e a covinha para baixo, num período agora menor. De quanto agora? Quanto é o período agora? Esse cara é quanto? 180. Esse cara é 180. Que você pode escrever 180, você pode escrever o período só π. Porque 2π sobre 2 dá π. Então, o que o C faz é fazer o efeito, parecendo pegar a senoide, e fazer o efeito sanfona. Não é? É como se você pegasse uma sanfona de verdade e fechasse ela. Quando você fechar a sanfona, o período diminui. Mas quando você abrir a sanfona, O período aumenta. que situação, então, o período poderia aumentar? Quando eu botar C, que valor? Alguém poderia dar uma ideia para o período agora aumentar? Que tipo de C eu teria que ter para provocar um período agora maior? Ele sendo negativo, Não, então menor que 1. exatamente.
C meio, por exemplo. Se eu botar meio aqui, quanto é 2π dividido por meio? Quanto é 2π dividido por meio, pessoal? Repete a primeira, como é que divide um número para a função? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 2π vezes 2 sobre 1 dá quanto? Dá 4π. Então, agora, ele vai dar o período completo em 2 voltas. Aqui deu em meia volta, enquanto o normal é dar um período completo em 1 volta apenas. Então, o normal é dar 1 volta apenas aqui em 360, em 1 volta, o período. Mas, nesse exemplo que eu acabei de dar do meio, o período baixou para meia volta, e se eu fizesse o gráfico desse aqui, ó, com C igual a meio, eu daria um período com 2 voltas. É isso, galera. Vou encerrar a aula aqui. E aí eu vou te informar os vídeos que eu pretendo fazer, que eu não fiz ainda e que pretendo fazer. Acompanhe comigo. Eu vou fazer um vídeo mostrando como obter o eixo das tangentes, das cotangentes, secante e cossecante, que foi da aula passada. Eu ainda vou fazer esse vídeo, já tem uma aula síncrona com isso, mas eu vou fazer um vídeo com isso. E vou fazer outro vídeo também, fazendo o gráfico da função seno, exatamente como eu fiz hoje, e a questão dos parâmetros. E vou fazer um vídeo fazendo o gráfico da função cosseno e os parâmetros. E vou fazer um vídeo fazendo um gráfico da função tangente e os parâmetros. Só para adiantar já, para quem não sabe, deixa eu voltar a compartilhar aqui voando com vocês, bem rapidinho. O gráfico da função cosseno vai ser muito parecido com a do seno, hein? Atenção. Eu estou com pressa. Tá, vamos aqui, pronto. Se eu pedir para fazer o gráfico da função cosseno, atenção, vocês podem fazer, é bem rapidinho, bem simples. Se eu atribuir agora os valores 0, 90, 180, 270 e 360, o cosseno de 0 dá 1. Então, ele começa lá do alto, e aí cai para 0, depois vai para menos 1, depois volta para o 0 e depois volta para o 1. Ou seja, 90, 180, 270, 360. Então, ele começa aqui do 1, aí no 90 passa a ser 0, no 180 passa a ser menos 1, no 270 volta ao 0, e no 360 volta para o 1. Volta aqui para o 1. Aí a princípio parece diferente, mas não está não. Ó. Se eu tivesse feito mais valores aqui, vocês veriam que eu tenho aqui a covinha para baixo, aqui, meia para cima e mais meia para cima. Então, na outra, no seno, eu tinha uma para cima e uma para baixo. Não foi isso, pessoal? No seno, né? Agora, no cosseno, eu começo com meia aqui para cima, uma para baixo, meia para cima. E depois, a cópia é igual. Então, eu continuo a ter a mesma cobrinha. Entendido, pessoal? É a mesma cobra, com a mesma imagem, variando de menos 1 a 1, com o mesmo período, variando de 2π, ou 360. É como se a função cosseno, atenção, a função seno, se ela for puxada aqui, se eu pegar nesse ponto aqui, puxar ela para a esquerda, ela viria para cá, não? Concordam, pessoal? Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço todo aqui vermelho vem para cá. Então, esse aqui é a função seno, e essa outra aqui é a função cosseno. Então, já estou adiantando que o gráfico da função cosseno é irmão
da função seno. Muito parecida, tá? É isso, galera. Eu lamento que a gente tem um período muito curto, é sempre muita correria, então vou tentar gravar os vídeos e vamos marcar um CA, não é isso? Ou não? Ou não precisa mais de CA? Porque o CA de segunda-feira passada, eu fiquei impressionado com poucas pessoas participando e poucas dúvidas, o que ninguém tinha tentado ainda. Mantém o nosso CA ou não? Mantém. Mantém. Mas o público vai ser melhor, João? Eu Quero, vou, né? dos seus outros. Eu só não fui segunda porque a internet caiu. Tá bom, mas é chato quando você vê, não, poucos foram, e quem foi com poucas dúvidas. Tá? É o mesmo horário, então, que horas? 2 horas, é isso? Sim. Então, beleza. Então, combinado o nosso CA de segunda-feira e comecem a... Leiam a apostila, tudo que eu falei tem na apostila e leiam na apostila o gráfico da função seno. Lá tá com muito mais detalhes, viu? A apostila pode ser um excelente material de estudo. Lá, tudo que eu falei está formalizado e organizado. Vejam a apostila sem falta. E eu estou colocando os vídeos em breve também, tá? Além das aulas síncronas que nós já tivemos. Galera, alguém gostaria de fazer algum comentário antes de terminar a aula? Podemos encerrar? Eu agradeço a presença de vocês. Chegamos na metade do nosso curso. Vamos agora para outra metade. Diga aí, Otto. Otto ligou a câmera. Eu acho que foi sem querer, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal? Eu Fala, Denis. queria falar que as pessoas começassem a fazer as provas, né? Para quando chegar no CA tiver as dúvidas. É Não a querer coisa só... óbvia, exatamente. O que é que eu vi na segunda-feira? Que ninguém tinha começado, ou pouca gente tinha começado, melhor dizendo. E aí tem poucas dúvidas. Então eu falei de poucas questões, eu lembrei de poucas questões porque eu falei poucas questões no último CA porque vocês perguntaram pouco. Se vocês não têm dúvidas, se vocês não tentaram, não tem como ter. Olha o comentário de Juan Anderson, que legal. Lembrei de várias coisas do CAN. Você já tinha feito coisas do CAN a respeito da senoide, foi isso, Juan Anderson? Ah, pena que o Anderson está sem microfone. É muito legal. Então, quem fizer CAN vai estar estudando também. O CAN, mais do que uma obrigação, é uma forma de estudo. Olha o Anderson dando um depoimento maravilhoso. E vários de vocês têm uma certa má vontade com o CAN. As atividades são possíveis. E juntando com a aula teórica, dá um bom casamento. Eu estou disponível até para ajudar no CAN também, se vocês quiserem. Mas vocês têm que começar a se mexer e gerar dificuldade. Denis, você tem que mandar o termo de compromisso, né? Para a OBMEP. Denis, está me ouvindo? Sim, eu tô... Tem Sim, que eu tô mandar vendo logo, ainda hoje, que... se possível, hein? Tá Eu vou certo? pedir para meu irmão imprimir, é porque eu tô cuidando da minha sobrinha para minha irmã e eu tô sem tempo. Entendi, mas está atrasado em relação ao prazo que ele já te pediu, não foi? Sim, eu vou mandar meu irmão ir lá hoje. Ó, dos 31, só falta você, viu? Você é o último, viu? Tá Para bom. poder mandar os cartões, tá? Galera, valeu, Denis. Um abraço. Até o CA de segunda. Tchau. Até o CA de segunda. Tchau, galera. Vou parar a gravação.